Corinthians é derrotado pelo Atlético Mineiro na primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro, pelo placar de 2-1. A primeira derrota de Ramon Dias no comando técnico do Corinthians. E assim, é uma derrota que infelizmente para mim estava na conta. E tem ótimos pontos positivos que a gente vai tocar aqui também nesse vídeo. Então fica comigo aqui para você saber. Deixa o seu like, se inscreve no canal e também comenta o que você achou dessa derrota do Corinthians para o Galo fora de casa. Bom, o Corinthians visitou o Galo fora de casa, vinha de uma sequência ótima, tá? 3 jogos, 2 vitórias e um empate, apesar do empate ser dentro de casa, né? Vinha de uma sequência ótima. Ramon Dias invicto ainda no cargo de treinador do Corinthians, visita o Galo no jogo que é muito difícil, contra um Galo que está no meio de tabela, mas que tem time para brigar por G4, né? Era uma missão muito difícil e o Corinthians se comportou muito bem, tá? Muito bem. No primeiro tempo e no segundo tempo o Galo foi bem anulado, tá? Bem anulado, com não conseguir jogar. Ter a posse de bola, mas não conseguir jogar, não conseguir criar tantas chances claras de gol, mas nos detalhes o Corinthians foi derrotado, né? Nos detalhes o Corinthians foi derrotado. Primeiro detalhe, um azar, né? Que o Galo levanta a mão ali sem pensar no risco da jogada e comete o pênalti. E o Galo faz 1-0 com o gol do Hulk, né, no primeiro tempo. O Corinthians chega a um empate com uma cabeçada do Yuri Alberto, depois de um escanteio com uma cobrança curta, né? O Garro cruza e o Yuri Alberto faz um belo gol de cabeça para empatar o jogo para o Corinthians. O resultado estava bom, tá? O empate fora de casa contra o Galo estava bom, mas que poderia ser muito melhor, né? Diante daquele momento do jogo, o Corinthians volta para o segundo tempo muito bem, assim, anulando ainda mais os pontos fortes do Galo. Teve muitas chances, né? Com o Yuri Alberto, com o Garro, com o Wesley depois, né? Com o Coronado, teve chances. Mas que aí parou, por exemplo, num dia muito bom do Matheus Mendes, que é o goleiro do Galo, que assim fez pelo menos 2 milagres, né? 2, 3 milagres dentro do jogo, ainda quando o jogo estava 1-1, e também pecou na incapacidade de finalizar o jogo, né? Na incapacidade de matar as jogadas, de quando tem a bola no seu pé, resolver o lance, porque criou, né? Tava se defendendo muito bem, conseguiu roubar a bola muitas vezes, contra-atacar e criar chances, mas não conseguiu finalizar e no fim cobrou um preço, né? Numa jogada em que a defesa desligou completamente, né? O Wesley foi mal, o Hugo foi mal, o Félix Torres foi mal, né? O Ranieri foi mal, o André Ramalho até tentou chegar na jogada, mas acabou cometendo pênalti ali, mas ele foi o único que correu. O Fagner também foi muito mal, né? No lance do pênalti. O André Ramalho foi o único que conseguiu correr naquele lance que estava ligado, acabou cometendo pênalti no Paulinho. Novamente o Hulk na marca da Cal, e ele fez o 2-1 para a equipe do Galo, né, aos 40 já do segundo tempo. Um jogo que o Corinthians tinha se defendido muito bem, criado chances, não tinha convertido e tomou esse gol do Galo aí no momento de pane da defesa corintiana. Até depois do 2-1 o Corinthians conseguiu criar chances, mas daí teve a confusão com o Lianco lá, os acréscimos não foram jogados assim, acho que nem metade deles, né? E o Corinthians saiu derrotado pro Galo. Detalhes, cara. Detalhes. O Ramon Dias montou o time muito bem para essa partida. Muito bem. Montou, desfez a linha de 3 zagueiros, né? Colocou mais um volante, colocou Ranieri, Alex Santana e Rian. Há alguns que possam considerar conservador, até pode ser considerado conservador, mas o time seguiu sendo muito bem compacto e com os seus jogadores de frente potencializados, né? E livres para jogar. Roberto, Garro e Romero como titulares. Eu achei que o sistema funcionou como ideia de jogo, tá? Sem pensar em resultado. Como ideia de jogo, o sistema funcionou. Isso é um sistema que o Ramon Dias está fazendo muito bem, ou com a linha de 5, ou com 4, na linha de 4, mas o Ranieri fazendo essa recomposição como um terceiro zagueiro ali, um líbero, né? Isso funcionou, né? Isso a gente vê evolução, só que o futebol tem dessas, né? Por mais que o Corinthians cumpra bem as suas funções dentro de campo, mas na hora que tem que matar, não mata, ou o goleiro adversário faz um milagre, toma um gol no lance como esse e 2 pênaltis assim completamente fora do normal, né? Primeiro a bola na mão do Garro, que ele tenta se defender, mas ergue demais o braço. E depois a cochilada inteira da defesa, mais um pênalti. Assim, o Corinthians perdeu em 2 pênaltis, em 2 jogadas que poderiam ser facilmente evitadas.
facilmente evitadas, né? Você pega um Galo fora de casa, com o potencial que tem. Olha o time titular que entrou contra o Corinthians, né? O Arana é muito bom jogador, inclusive foi formado no Corinthians. A gente lembra do potencial que ele tem. Aí do meio pra frente é Gustavo Scarpa, muito bom jogador, já foi o melhor jogador do Brasileirão algumas temporadas atrás. O Hulk, que é um extra classe pro nível do Brasil. O Paulinho, que é um extra classe pro nível do Brasil. E ainda chegou o Bernard, né? Que é mais um excelente jogador pro nível do futebol brasileiro. Enfrentou um excelente time, fora de casa, um jogo que é muito difícil no Brasileirão. Cumpriu bem os papéis, só que não é o suficiente, né? Não é o suficiente. Quando a bola tá no seu pé pra você matar o jogo, você tem que matar. E não pode dar duas bobeadas como deu contra o Galo, com tudo essa bagagem, esse peso que eu falei, né? Fora de casa, contra um baita adversário, numa sequência boa. Mas assim, acho que é uma derrota que é normal, olhando tá, só o jogo, tá? Fora de casa, contra o Galo, contra um excelente time que é o Galo, fora de casa que é normal. Mas que para a situação que o Corinthians está, de ter feito o pior primeiro turno da sua história, não dá para aceitar, né? Não dá para aceitar. A sequência do Ramon Dias ainda é boa, né? Exceto essa derrota. Como eu disse, são 2 vitórias e um empate. Os jogadores mostram que estão convictos de que a ideia do Ramon está correta. E do Emiliano também, né? Que é o seu auxiliar, o seu filho. Então eu vejo um time que acredita no técnico, técnico que acredita no seu time. As funções estão sendo bem cumpridas. E aí é afiar os jogadores para esses detalhes, assim, num momento crítico do jogo, no final do jogo, você não bobear para você cometer um pênalti, como cometeu, e com a bola na frente, cara, aí tem que... Aí é treino, cara. Aí é treino, porque Yuri Alberto, Wesley, Romero, Pedro Raul, Pedro Henrique, todos os atacantes sabem que eles vão ter liberdade quando entrarem em campo. Romero, não se tem Romero. Eles sabem que eles vão ter. Aí eles têm que entender o poder de fogo que eles precisam ter também, né? Porque esse camisa 10 do Corinthians está muito bem ocupado. E eu não estou falando só do Rodrigo Garro. O Rodrigo Garro é um excelente jogador. Só que quem que é o reserva do Rodrigo Garro? O Igor Coronado, que é outro excelente jogador. Não cai o nível. Não cai o nível. O Garro está jogando muito bem. Ele precisou sair hoje por cansaço, por desgaste, pela sequência e tudo mais. O Coronado assumiu a função e meteu a bola pro Wesley, que era pro Wesley fazer o 2-1 do jogo. Entende? Esse 10, com liberdade, a gente tem. A gente precisa que os dois da frente, seja Yuri Alberto, Pedro Raul, Romero, Wesley, Pedro Henrique, como eu disse, não interessa quem seja, tem que estar pronto para decidir o jogo. E hoje fez muita falta, né? E no jogo contra o Grêmio também, né? Um empate. Né? Dentro de casa e agora fora de casa contra o Galo. Se o Corinthians tivesse o poder de fogo, eram mais 2 vitórias. Poderiam ser 4 vitórias consecutivas. Claro que se a gente ficar no si, né? É muita coisa, mas hoje, pelo menos, nesse jogo contra o Galo, o empate seria garantido com o poder de fogo deles, né? Se tivessem afiados. E isso fez muita falta no jogo de hoje. Sobre atuações, cara, acho difícil falar sobre jogo ruim de alguns. Acho que o Hugo fez um jogo ruim, o Fagner fez um jogo ruim, principalmente no lance do gol. Achei que ele foi muito mal, né? No lance do gol não, no lance do pênalti, né? Do segundo pênalti. Muito mal. Ele foi de costa pra jogar. O Paulinho passa do lado dele assim com uma liberdade absurda. O Félix Torres acho que não fez tão mau jogo assim, apesar de ter falhado no lance do gol. O Ramalho muito bem mais uma vez. O Ranieri, bom jogo. O Alex Santana, bom jogo. O Rian, bom jogo. Assim, fecharam espaços muito bem. Do meio pra frente o Romero discreto. Mais uma vez, mas o Romero cumpre função, né? Então eu acho que a tendência é que o Wesley tome esse lugar do Romero, mas o Wesley também precisa provar, né? O Garro foi muito bem mais uma vez. Novamente, acho que se bobear o melhor jogador do Corinthians. O Yuri Alberto fez um ótimo jogo, tá? Tem que criticar quando tem que criticar, mas tem que receber elogio quando merece também. O Yuri Alberto fez um excelente jogo, além do gol, né? Além do gol, uma cabeçada difícil. A gente cobra ele de finalizações fáceis que ele não faz, mas um lance difícil como esse, né? Uma cabeçada de longa distância, sem ele colocar a bola contra o Matheus Mendes, que estava numa excelente tarde de domingo. Fez um bom jogo, camisa 9 do Corinthians. Dos que entraram assim, pouco, o Charles ainda não me convence. O Coronado entrou bem, né? Deu um lindo lançamento pro Wesley. O Wesley acho que entrou até de forma interessante, mas nada demais. Pedro Raul menos um em campo, né? Mais uma vez. O Mateuzinho também não participou tanto.
Mas assim, mais do que o individual, é o coletivo mostrar que tá bem, né? Coletivamente o Corinthians está bem, está muito bem organizado, está competitivo, os jogadores sabem o que fazer, O Ramon Dias sabia perfeitamente como travar o Galo e ele conseguiu. Só que, como eu disse, né? Tem as coisas do futebol que é uma bola que você não faz, é uma jogada que você cochila e que você toma um pênalti, e que pontos importantes como esse, o que eu acho que um ponto seria muito bom contra o Galo e poderiam até ser 3, sair com uma derrota assim, pesa bastante para a sequência do Corinthians. Mas quero saber a sua opinião sobre essa derrota do Corinthians pro Galo fora de casa, o quanto fez falta, né? O quanto fará falta pra gente nessa sequência, e o que você tá achando da fase aí de Ramon Dias no comando técnico, de Garro, de Yuri Alberto. Deixa aí nos comentários e também deixa um like nesse vídeo. Até o próximo. Tchau!